Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Ele toda a honra e glória e o louvor, porque só Ele é digno de receber louvor. Estamos aqui para mais uns comentários a respeito da Palavra de Deus, de escatologia. E eu quero ler aqui Apocalipse no capítulo 20, no versículo 10, que diz assim: O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse trecho da Bíblia aqui, ele fala a respeito do fim de todas as coisas, já do fim do milênio. Eu não falei de milênio, ainda vou falar, porque hoje eu quero falar a respeito da besta, que é o anticristo. O anticristo, a palavra anticristo, ela quer dizer quem é contra Cristo, ou o Messias, porque Jesus é o Messias. Então, quem é contra Cristo? Então, antes Cristo, existe vários. Uma pessoa que é contra o ensinamento de Cristo, ele é um anticristo. Uma instituição que é contra Cristo, essa instituição é anticristo. A televisão, ela é anticristo. Ela é anticristã. As pessoas que não querem receber o Senhor Jesus, porque não acreditam na palavra de Deus, são anticristo. Então, anticristo todos são contrários à doutrina da salvação em Cristo Jesus. Então anticristo, existe toda essa definição. Mas o que a Bíblia fala aqui a respeito do anticristo, esse é um especial. Porque ele é uma pessoa. Eu acredito que ele já está no mundo. Não é uma pessoa sobrenatural até então, mas se tornará, porque a Bíblia diz que Satanás dará todo o seu poder para ele, e ele então se tornará uma pessoa poderosa e sobrenatural. É um camarada super inteligente, como eu disse, eu acredito que ele já está entre nós. Ele já está esperando o momento exato para se manifestar. E a respeito da palavra de Deus, cada um tem uma ideia, ou um pensamento, ou um raciocínio de quando será que ele vai se apresentar. Claro que ele vai se apresentar num momento de grande calamidade. Um momento assim, de uma grande guerra, de algo grande que está para acontecer, onde as pessoas estarão embaralhadas, sem saber o que fazer, o que pensar, como reagir, como agir. Então, nesse momento, ele vai aparecer e vai ser uma solução para os problemas das pessoas. Por exemplo, eu tenho duas formas de pensar de quando o anticristo irá se manifestar. Uma que eu tenho em mente é que o Irã, ele está produzindo, fabricando armas nucleares. É uma brincadeira o que se mostra na televisão a respeito de um assunto tão sério. Por quê? Porque a televisão, ela não tem nenhum interesse de apresentar a imagem de Israel de uma maneira benéfica. Não tem. A ideia da televisão é de passar para o povo que Israel é um povo mau. Israel não perturba ninguém. Tudo bem, eles estão para lá. Israel é um povo anticristo. Ele não recebe a doutrina de Cristo. Eles até acreditam que Cristo existiu, mas não que é o Messias. Então Israel é anticristo. A igreja em si,
A igreja evangélica em si, ela não é inimiga de Israel. Nós oramos por Israel, porque a Bíblia nos manda orar e amar Israel. E nós entendemos que Israel é o povo de Deus. A igreja é a noiva de Cristo, mas Israel é o povo de Deus. Então, a mídia em si, ela tenta trazer uma imagem negativa de Israel. Porque esse armamento nuclear, se você for olhar na internet, o discurso do, não sei se é presidente ou sei lá o que é do Irã, o que ele fala a respeito da vitória que eles conseguiram em poder fabricar essas armas nucleares. Você vai ver bem claro que a intenção deles é atacar Israel. Mas a ONU nunca vai mostrar isso. A televisão nunca vai mostrar isso. Israel já passou por diversas guerras. Israel nunca provocou uma guerra. Israel sempre foi atacado. Israel sempre se defendeu. Israel sempre venceu. E ninguém consegue imaginar como é que Israel, do tamanho de um ovo, em relação às outras nações, só os territórios árabes são 700 vezes maior que os territórios de Israel. Uma população maior do que a de Israel. Um armamento maior do que o de Israel. Todos os inimigos de Israel cercam todo Israel. Israel é como se fosse uma formiguinha no meio de uma manada de elefantes. Mas sempre que eles vão guerrear contra Israel, perde. Livro de Zacarias, você lê, você vai entender por que eles perdem e sempre vão perder qualquer guerra contra Israel. Você nunca vai ver Israel ser derrotado. Nunca você vai ver Israel. Você vai ver Israel ter grandes baixas. Isso pode até acontecer, mas ser derrotado, você nunca vai ver. Porque o dia que Israel estiver parecendo que vai ser derrotado, que vai ser dizimado, Deus, eu disse, Deus irá e vai batalhar por Israel. Então, o que isso pode trazer? Que ação isso pode trazer para que o anticristo se manifeste? Porque o Irã está fabricando armas nucleares. Então Israel vai atacar o Irã. A qualquer momento Israel vai atacar o Irã e vai destruir todas as bases nucleares do Irã. Vai destruir tudo. Vai ser o maior incêndio que já se viu no planeta Terra. E o que é que acontece? O que é que acontece é que a Rússia, ela tem o direito de defender o Irã contra qualquer um que atacar o Irã. No caso, o Irã dá à Rússia o direito de atacar qualquer um que atacar o seu país. Então, Israel atacando o Irã e terminando com toda aquela base, todos aqueles equipamentos nucleares do Irã, que vai ser um grande desastre na Terra, logo a Rússia vai atacar Israel. E essa batalha ela tem nome, chama-se Gog e Magog. Está no livro de Ezequiel, no capítulo 38, 39 e 40. Você lendo lá, você vai ver perfeitamente o que vai acontecer. A Rússia ela vai reunir algumas nações e vai atacar Israel. É o chamado a Batalha do Armagedon. E ali o Senhor vai batalhar por Israel. Então vai haver um grande conflito de guerra como vocês nunca viram na Terra, como nunca houve na Terra. Então vai haver muita confusão. E o que pode acontecer? Nessa confusão, porque aquilo ali não tem controle, o Oriente Médio, Israel e árabes, aquilo ali é uma coisa que não tem controle. Então o anticristo virá e ele vai trazer a solução no momento para essas coisas. Porque a Bíblia diz que é fácil você identificar o anticristo. É fácil você identificar o anticristo.
Porque o anticristo, ele vai promover um tratado de paz entre Israel, entre os judeus e muçulmanos. Um tratado de paz entre os judeus e muçulmanos. Ele vai fazer esse acordo. E vai haver paz entre os judeus e muçulmanos. Nesse momento, começa-se então o reinado do anticristo. Essa é a minha maior tese. Eu acredito que vai ser assim. Outros acreditam que o anticristo vai se manifestar no começo da grande tribulação. Eu acredito que esse será o momento que o anticristo vai se manifestar na Terra. O anticristo, segundo a Bíblia, ele vem de um país pequeno. É bem provável que venha da Europa. Ou também não venha da Europa. Mas ele é um camarada extremamente inteligente. E por ele promover esse tratado de paz em Israel, são duas características claras que vai identificar ele. Porque ele vai ser o único a promover a paz entre os judeus e muçulmanos. E a outra, que é ele que vai autorizar a construção no templo dos judeus, que é o templo realmente que vai ser onde Salomão tinha construído o templo, que era conhecido como o Templo de Salomão. O templo daqui da Igreja Universal aqui em São Paulo, que ali não tem nada a ver com o templo Templo de Salomão. Eu vou trazer uma vez, uma certa hora, aí, uma palavra a respeito do Templo de Salomão, que você vai ver que tem nada a ver com a igreja do Edir Macedo. Então, o grande problema é que o templo tem que ser construído onde estão aquelas duas mesquitas dos muçulmanos lá em Jerusalém. Tem aquelas cúpulas douradas. É ali que elas têm que ser construídas. Porque o templo de Salomão era ali. Tanto o primeiro templo, que a Babilônia destruiu, e que no período do exilado, que terminou o exilado da Babilônia, né, um grupo de hebreus, de judeus, vieram da Babilônia com autorização do Nabucodonosor, e eles começaram a reconstruir o templo, no que eles chamam do segundo templo. Foi Neemias, Esdras, Zorobabel, que lideraram essa reconstrução do templo e também das muralhas da cidade de Jerusalém. E passado um tempo, Herodes, já o Herodes da época de Cristo, ele deu uma reformulada, ele deu uma reformada, e o templo ficou muito bonito. E esse templo veio a ser destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. É uma profecia claríssima de Cristo. Quando Cristo estava com os judeus no Monte das Oliveiras, e os judeus, olhando para o templo, disseram: que bela obra. E Jesus disse, todo mundo ouviu isso. Todo mundo já ouviu isso, falar disso da Bíblia. Jesus disse: em verdade vos digo, que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E o templo foi realmente todo ele derrubado, não ficou pedra sobre pedra, porque ele tinha várias camadas de ouro por todo ele. Então, para se tirar esse ouro, eles incendiaram, quebraram tudo, para poder extrair esse ouro todo do templo. E de 70 em diante, Israel deixou de existir, Israel deixou de ser uma nação, os judeus foram espalhados pela terra, profecia que está em toda a Bíblia, também cumprida, e eles se espalharam toda a terra até em 1948, quando resolveram então criar um Estado dos judeus, e os judeus começaram a retornar para Israel. Só que quando chegou lá, já tinha essa mesquita dos muçulmanos, já construída no lugar onde é o Templo de Salomão, e esse é o maior motivo de toda essa guerra, de todo esse desentendimento que tem desencadeado grandes matanças.
E vai morrer muita gente ali não. Só o anticristo. Ele vai aparecer. E como será? É bem possível que aconteça o grande terremoto que está previsto também para acontecer em Israel e aquelas mesquitas venham a cair. E ali então se edifica o templo dos judeus. Outros já dizem que pesquisadores que trabalham em escavações poderão revelar que realmente o templo de Salomão não era ali, era em outro lugar. Então vai se construir outro lugar, perto ao lado. E o anticristo ele vai autorizar a construção do templo. E esse templo, pelo que eu entendo, deve levar 3 anos e meio para ser construído. E os judeus eles vão retornar o sacrifício de animais que eram feitos antigamente no Antigo Testamento e que virou lei através de Moisés. Todas essas leis estão no livro de Números, Êxodo e repetido em Deuteronômio. E eles vão começar novamente a sacrificar animais como oferta. E a Bíblia diz que o anticristo ele vai cancelar, ele vai acabar com essas ofertas, com os sacrifícios contínuos. Porque é outro sinal que você vai saber que é um anticristo, porque ele vai profanar o templo. O templo que ele autorizou a criar, ele vai profanar. É bem possível que ele coloque um trono lá dentro, porque dentro do templo mesmo não entra pessoas. É por isso que a igreja aqui do Bispo Macedo não tem nada a ver com o templo. Dentro do templo mesmo não entra pessoas, só entra os sacerdotes. Eu vou falar a respeito disso aí para frente. Então ele vai profanar o templo. Quando ele profanar o templo exigindo adoração, e judeu não adora homem, não adora nada que não seja Deus, então vai haver já um grande conflito. Os judeus serão perseguidos, mortos. E aí então começa a grande tribulação, que já é um outro assunto. Então o anticristo, ele virá, ele se manifestará dessa forma, não tem outra forma. Ele vai se manifestar dessa forma, ele vai prover um tratado de paz. E ele vai autorizar a construção do templo e ele vai profanar o templo. Então, esse é o anticristo, é esse que está no meio do povo, é esse que a Bíblia chama de o abominável da desolação. Toda hora que você for procurar lá no livro de Daniel, Apocalipse, Mateus capítulo 24, Jesus mesmo fala, e quando se manifestar o abominável da... Agora fugiu o nome. O abominável da desolação. E aí então começa-se então a grande tribulação. No momento que nós estamos vivendo o princípio de dores. Todas as evidências a respeito da volta de Cristo, que Jesus próprio ele deixou em Mateus 24, todas já se cumpriram, porque a Bíblia se cumpre, todas as profecias da Bíblia se cumprem, todas, e essas que agora estão para se cumprir, eu acredito num espaço curto de tempo, estão todas para se cumprir. E as últimas somente depois do milênio, que é algo que eu também venho falar mais tarde. Então, a respeito do anticristo, é isso que eu posso dizer para você de uma maneira mais clara, mais rápida e mais objetiva. Você pode pesquisar isso na internet, ou você pode pesquisar através de livros, até mesmo na Bíblia, só que na Bíblia vai ficar mais complicado, tem que ter uma pessoa para te orientar. Então, lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Tchau, povo.